Beleza? Voltamos, né? Vamos falar de ideologia. Vamos falar de ideologia. Ideologia eu quero uma pra viver. Meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Lembra essa música? Falou que eu sou ridículo. Vamos falar de ideologia. Ideologia. Tá. Quando a gente pensa em ideologia, a gente sempre pensa em uma coisa pejorativa hoje em dia, tá ligado? Fala, ideologia de gênero, ideologia marxista, marxismo cultural, essas ideologias que querem corromper os nossos jovens. Você vê isso muito, né, evidentemente, naquele fosso civilizatório que se tornou, né, a sociedade brasileira, e principalmente algumas ilhas assim da internet, assim como a esquerda e a centro-esquerda e os progressistas, vamos colocar assim, tem as suas bolhas de reiteração das suas crenças, né? Você também tem no outro campo, né, evidentemente. Mas a grande questão é o respeito ao campo democrático, evidentemente, está no debate de ideias, beleza? Ideias. Então não adianta você, né, evidentemente, pensar que nem todo cara de direita é um nazista a favor do Holocausto. Assim como nem todo cara de esquerda é liberal sob todas as perspectivas, você entendeu? Você tem o tal do esquerdomacho, que é o cara de esquerda que é machista, você tem o cara que é de esquerda que é homofóbico, você tem isso, evidentemente, né? Assim como dentro do campo da direita, você tem o cara que é revisionista, que fala que o Holocausto não existiu, assim como você tem o cara que é só liberal sob a perspectiva da economia, vamos colocar assim, né? Mas essa confusão conceitual ela precisa ser trabalhada, né, meu? Ela precisa ser compreendida. E você fala, e como que a gente faz para entender isso? É simples. Nem todo cara de direita é um nazista, mas o nazismo é de direita, isso é um fato, né? Assim como nem todo cara de esquerda, ele é liberal sob a perspectiva da sexualidade, etc, etc. Só que o liberalismo, ele é de esquerda. Não, né? Então assim, a gente precisa construir essa narrativa aqui hoje para falar sobre ideologia, até porque a gente vai falar de Marx também, né? Da ideologia em Marx. Então é assim, vamos entender. O que é esquerda e direita? Simples. Historicamente nasceu onde? Durante a Revolução Francesa, no qual a Assembleia Nacional Constituinte, que foi formada pelo Terceiro Estado, pelo povo, né? E o que é o povo? Cara, o povo é tudo aquilo que não é nem da nobreza, nem da igreja, entendeu? Então era uma camada significativa da população, né? 98% da população, no caso, e esses 98% você tinha desde o banqueiro, né, até o camponês pobre. Então você tinha várias classes em um mesmo estado, você entendeu? Acima os nobres e o clero. E aí você pensa, o banqueiro queria enriquecer. Pelo meu direito de ficar rico, tá ligado? O camponês não queria mais passar fome, queria reforma agrária, queria justiça social. Porque o contrário da pobreza, né, o contrário da desigualdade, é justiça social. O professor Leonardo Boff fala isso, né? Quando a gente se depara com o que é o oposto da pobreza. Justiça social, percebe? Não é riqueza, você entendeu? Beleza, aí dentro desse contexto você tem várias classes em um mesmo estado, e tanto o banqueiro quanto o camponês estavam insatisfeitos com o sistema, e ambas as críticas se dirigiam à figura do rei, né? Isso é um fato. O rei, durante a Revolução Francesa, para evitar, né, evidentemente, um banho de sangue, ele conclama uma assembleia, uma reunião dentre os três estados. Só que dentro dessa assembleia, o terceiro estado não tem voz, né? Os 98% não tem voz ativa, seus votos valem menos na assembleia, etc, etc, coisas assim, né? Conclusão, esse terceiro estado sai da assembleia chamada pelo rei, e forma sua própria assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte. Pode crer? O terceiro estado, né, o povo, 98%, sai da Assembleia e forma a sua própria. Eles vão até um lugar onde eles fazem um juramento, tá ligado? Simbolicamente, num lugar chamado, um lugar onde se jogava o jogo da pela. O que é o jogo da pela? Né, o jogo da pela é tipo, tá ligado? Squash.
que você bate a raquete na parede, a raquete não, porra, a bolinha na parede, tá ligado? Fica jogando com a parede, pá. É uma parada mais ou menos parecida com essa, tá? Quer dizer, vai lá e procura, Jogo da Pele, era jogo feito, era jogo praticado pelos nobres. Aqueles quadros rococó, tá ligado? Que é o barroco mais, né, mais colorido. Você vê ali algumas referências a Jogo da Pele. Então eles faziam um juramento em uma quadra onde rolava o Jogo da Pele, o juramento do Jogo da Pele, o Serment de Joug de Pele, né? E eles falam, hoje eu estou poliglótico, eles falam assim: a gente só vai sair daqui quando a França tiver uma constituição. Olha que foda. A gente só vai dissolver essa assembleia quando a França tiver uma constituição. Eis o juramento. Tá, só que o que acontece? Esses deputados, os caras que vão formar, né, evidentemente, a chamada constituinte, os caras que vão escrever, etc, etc, você tinha desde o banqueiro até o camponês. Então você tinha os caras, né, que eram progressistas e revolucionários sob o ponto de vista da mudança, e até mesmo dentro de um radicalismo, que diziam o seguinte: vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre, né? Assim, simbolicamente, vamos pensar nisso, vamos acabar com o clero e com a nobreza e vamos começar a sociedade do zero, sacou? Os radicais, né, que dentro de uma perspectiva iluminista, né, eles viam uma maneira de você construir uma sociedade. A única maneira seria pela via revolucionária, pelo sangue e tal. E como esses caras chamavam? Jacobinos. Nem todos jacobinos eram assim, você entendeu? Radicais. Mas eles chamavam jacobinos. De onde vem o nome jacobino? Jacobino vem de um termo chamado Jacques Bonhomme. Jacques Bonhomme, né? O que é o Jacques Bonhomme? Jacques Bonhomme é tipo João Ninguém, tá ligado? João Ninguém. Porque João é sempre alguma coisa, sacou? João Vitor, João Mário, tá ligado? João Francisco, meu sobrinho, é sempre alguma coisa, sacou? João. E quando é João Ninguém, é o sujeito marginalizado, o sujeito excluído, você entendeu? É o sujeito que vive na vulnerabilidade, tá ligado? E quem que defende esses caras? Os jacobinos, de Jacques Bonhomme, que defendia, né? Não é que defendia esses caras, evidentemente, mas você tinha até pessoas do terceiro estado. Dentro do terceiro estado, você tinha esses caras compondo também o quadro político, você entende? Essa é a grande sacada. E você tinha o sans-culotte, né, que eram os trabalhadores pobres. Culotte é aquela calça dos nobres. Culotte hoje em dia é uma parte da anatomia feminina que, em via de regra, as mulheres elas não gostam de ter, né? Mas culotte é tipo do lado da coxa, assim, tá ligado? E o que era o culotte francês? Era aquela calça dos nobres que ela era bufante assim do lado, sacou? Eu tô fazendo com a mão aqui embaixo, você não tá vendo, não tá fazendo sentido nenhum isso. Mas assim, a calça bufante, né? Tipo. E os pobres usavam a calça reta, tá ligado? Tipo calça jeans é do século XIX, os primeiros modelos ali. É roupa de operário, roupa de peão, roupa de trabalhador, de minerador. Contanto que o rebite da calça jeans é uma imitação do rebite da construção civil, né? Antes da solda. Um negócio muito louco. Tem um livro legal pra caralho que fala disso, cara. Como chama? Puta que pariu, não vou lembrar o nome do livro. Pera aí, eu vou lembrar que eu vou fazer uma mágica. Shazam, Chablau, Passando a Limpo chama o livro, eu acabei de achar ele ali. Passando a Limpo, tá? Então depois você dá uma olhada. Fala sobre a história da higiene, aí também fala sobre roupa, né, e tudo mais. A grande questão é assim, ó, pra gente entender essa parada. Esses caras que sentavam à esquerda, esses caras, os jacobinos, sentavam à esquerda da mesa da presidência, né? E os girondinos, eles temiam a radicalização da revolução, eles eram tidos como conservadores. Por que é o conservador? É simples, simples entender o que é conservadorismo. Olha, não dá para acabar com todas as instituições. Algumas instituições precisam ser conservadas. Isso que é o pensamento conservador na sua essência. Quer entender o que é conservadorismo? Você tem que ler Edmund Burke. Quem que foi o Edmund Burke? Foi um filósofo britânico que, ao ver a Revolução Francesa, falou: vai dar merda isso daí, vai dar uma fucking shit isso daí, sacou? O que vai acontecer? Vai virar banho de sangue, vai papar, não sei o quê. Então é nesse contexto que é interessante ver a produção intelectual dos caras, né? Do que é o pensamento conservador, né? Então, assim, e nesses campos é que a gente diferencia, porque os girondinos sentavam à direita da mesa da presidência. E aí é muito relativo entender essa perspectiva do que é a ideologia, né? Por quê? Por exemplo, eu particularmente, eu sou um social-democrata. O que isso significa? Eu sou a favor de um estado de bem-estar social, do welfare state, adaptado à nossa condição tupiniquim, evidentemente, né?
e pelo SUS, acima de tudo, e pela universidade pública 100% gratuita. É isso que eu defendo com unhas e dentes, entendeu? Algumas empresas têm que ser estatais, porque a empresa estatal não tem que dar lucro, a empresa estatal tem que prestar um serviço de qualidade à população, né, subsidiado pelo Estado. Ponto, é isso que eu defendo, Estado de bem-estar social. Tá, tem amigos, meus amigos bolcheviques, tá ligado? Meus amigos mais radicais, que me veem como o quê? Que me veem como conservador, sacou? E eu não me considero conservador, eu me considero liberal, né? Pode crer? Liberal, evidentemente, sob toda a perspectiva. Menos economia. Vocês estão entendendo a grande sacada? Não é menos economia, tá ligado? É que o Estado intervenha na economia para quebrar monopólios, né? Que não seja tudo nas mãos do mercado. Essa é a grande questão, porque a ideologia neoliberal, que é o que nós vivemos hoje, ela é o fascismo de sapatênis, sacou? É o fascismo vindo da Faria Lima, né? Se você for pensar sobre a perspectiva ideológica, você fala por quê? A origem do neoliberalismo, Estado mínimo, isso que a gente vive. Vamos pensar em 1920, tá? Em um economista austríaco, que a galera paga mó pau, né? Chamado Ludwig von Mises. Ludwig von Mises. Então a origem do regime neoliberal está aí. Por que a gente fala que o regime neoliberal é o fascismo de sapatênis? Nós usamos esse termo, né? Que é assim, algo que até pode soar como ofensivo para alguns, de fascismo de sapatênis ou neoliberalismo. É simples entender por quê. Porque historicamente, estados extremamente autoritários sempre conviveram com mercados selvagens. Então o capitalismo selvagem, o neoliberalismo, o estado mínimo, a mercantilização dos direitos, né? Tudo isso, a precarização do trabalho, a uberização de absolutamente tudo, essas coisas só são possíveis com estados demasiadamente autoritários. Então é interessante a gente entender uma coisa, né? Lá nos anos 20, o Ludwig von Mises, ele apoiava e encorajava o esmagamento de sindicatos pelo Estado proto-fascista austríaco dos anos 20, né? Por quê? Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, né, você tem uma Europa em frangalhos tentando se reerguer, e a polarização, a intensificação da polarização leva a uma onda de guerras civis, né? Na Alemanha, por exemplo, você vai ter os espartaquistas, que remetem à esquerda, os comunistas, socialistas, anarquistas, etc., e os Freikorps, né, os corpos livres. É interessante você entender também como a direita, a extrema-direita, ela se apropria de conceitos como liberdade, patriotismo, você entendeu? E quando a gente pensa em regime neoliberal, Mises, que encorajava e apoiava, né, o esmagamento de sindicatos, se você for parar para pensar hoje, toda essa criminalização de qualquer organização de trabalhadores, né, é como se você estivesse se opondo ao mercado. Mas o que é esse mercado, você entendeu? Isso que as pessoas precisam entender. Tipo, o mercado, cara, são pouquíssimos bilionários. Você tá entendendo? O mercado é Jeff Bezos, que investe, que não é só a Amazon, mas é em todos os setores. O mercado é Lehman, né, que não é só a Ambev, mas agora também investiu nessa perspectiva da educação à distância e tal. O mercado é isso, o mercado é o monopólio, né? É a intensificação das desigualdades a partir desse maravilhoso milagre que gera lucros formidáveis para pouquíssimos e condena a imensa maioria à vulnerabilidade, à miséria, à pobreza, né? E aí você tem o discurso, a ideologia, ela vai estar onde, né? Neoliberal, na banalização dessas mortes, na banalização da desigualdade, da miséria e da pobreza. É necessário você entender que estados autoritários e regimes neoliberais, eles andam de mãos dadas. Autoritarismo e neoliberalismo andam de mãos dadas. Foi assim no Chile, né, em 1973, a partir do golpe militar com a ditadura Pinochet, que condenou, né, por meio de uma reforma previdenciária, condenou a terceira idade, a miséria, a vulnerabilidade e a pobreza, contanto que hoje o maior índice de suicídios no Chile é dentre as pessoas da terceira idade, é dentre os velhos, né, que não tiveram nem o direito de uma aposentadoria digna
percebe? Isso só foi possível com o Estado autoritário, a ditadura militar chilena, né, que matou cerca de 30 mil pessoas. Então, assim, a grande questão, fora a subnotificação, evidentemente, né, nós corremos o risco de estarmos presos entre mercados selvagens e estados autoritários. Um livro bom para entender isso é de Noam Chomsky, né? No qual o nome do livro é Internacionalização ou Extinção. Noam Chomsky, Internacionalização ou Extinção. E no primeiro capítulo ele fala sobre o que nós estamos vivendo, sobre a pandemia. E uma coisa que fica bem clara, né, que ele deixa ali, eu até fiz uma anotação aqui, ó, que o problema da pandemia continua devido ao colapso das estruturas sociais que deveriam resolvê-lo. E o colapso das estruturas sociais, a falência das instituições, ela é o principal desdobramento daquilo que nós chamamos de neoliberalismo, né? E aí, se você for parar para pensar, essas pessoas que banalizam neoliberalismo, Estado mínimo, acreditam que evidentemente esse é um bom regime, os defensores dessas ideias são aqueles que ganham 100 mil, que tem que convencer os que ganham 10 mil que o problema são os que ganham 1.000. Você está entendendo? Então você precisa banalizar essa perspectiva. Obrigado por assistir até o fim. Tchau.